É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Ele a puxou para si e a levantou ligeiramente, com os rostos de ambos voltados um para o outro. Eu a amo, querida, e quero viver toda a minha vida com você. Quero ter filhos com você que eu amarei. Ele apenas roçou os lábios dela, tão suavemente, tão gentilmente. Eu também a amo e quero viver minha vida inteira com você, ter filhos com você que eu vou adorar. Vamos fazer um acordo, assim que a sessão de inverno terminar, vamos conhecer meus pais e nos apresentar, e depois da sessão de verão vamos comemorar o casamento e passar uma semana fora. O que acha do meu plano? Está ótimo, mas eu o anteciparia em 6 meses. Meus pais estão se perguntando há quanto tempo estou em um relacionamento com você e querem ver esse mágico que consegue me manter alerta durante todo esse tempo. Ela ia ficar na casa dele esta noite, mas um telefonema de sua mãe mudou seus planos. Alice, me desculpe, tenho que ir, tem algo em casa, vou dar uma olhada. Se estiver tudo bem, eu volto. Mas não havia como voltar atrás. Quando ela entrou no apartamento, viu Ana no chão. Ela não conseguia se levantar, havia algo errado com sua perna. Felizmente, ela tinha o celular no bolso, caso contrário não conseguiria ligar. Depois de tratar sua perna com meios improvisados, seu filho chamou uma ambulância. Ele foi imediatamente submetido a um raio-x, que mostrou uma fratura, mas não do colo do fêmur, como John temia. Ela recebeu um analgésico, um molde de gesso e foi deixada no hospital. Nós a manteremos por alguns dias, e se ela não tiver febre, a liberaremos. Ele dirigiu para casa e só agora se sentia cansado. Ao passar por um enorme shopping center, ele viu uma garota se defendendo de 3 adolescentes que tentavam pegar sua sacola. As sacolas de compras estavam caídas na calçada e ela mal conseguia lidar com elas. O mais alto a atingiu e ela caiu. Ele se abaixou para tirar a sacola do ombro dela, mas um homem estava correndo em direção à garota, que era Ariana. John, que havia estacionado seu carro, também correu para ajudá-la. Ele agarrou o homem que havia batido na garota pelo pescoço e chamou a polícia. Ariana tinha um olho roxo, estava chorando, pegou suas malas e pediu a John que a levasse para casa. Você não tem um carro? Sim, eu o levei ao banheiro hoje de manhã. Eu os vi no centro da cidade. Então coloquei a bolsa no ombro para dificultar a retirada. E quando saí, eles pularam em cima de mim assim. A gangue não esperava que eu não desistisse tão facilmente, diz ele, sorrindo. Depois de retocar um pouco o hematoma, ele colocou os óculos. Agora vou ter que usá-los por algumas semanas, seus bastardos. John a levou para casa e a ajudou a subir para o apartamento, para que ela soubesse que nada lhe aconteceria. Ela recusou o vinho, mas tomou uma xícara de chá. Bem, posso lhe dar meu novo número de telefone? O tempo passou, nós nos acalmamos, talvez ainda sejamos amigos. E, por que não, vamos nos dar parabéns no aniversário e talvez até no ano novo. Levando seu vinho tinto consigo, Ariana fechou a porta atrás de John. Ele era um homem bonito, ela observou mentalmente, e se arrependeu de ter desistido tão imperdoavelmente rápido, entregando-o a uma mulher estranha. John não foi até Alice, depois de um dia tão agitado, ele queria tomar um banho e ir para a cama. Mas Ana teve que ficar no hospital por quase um mês. A febre alta e a pressão arterial elevada impediram que ela recebesse alta. Seu filho foi à casa da mãe pela manhã, levou-lhe tudo o que ela havia pedido desde a noite e Vitor a visitou depois do trabalho. John não via Alice com frequência, nem mesmo podia passar a noite em sua casa. Ele tinha 2 ou 3 operações por dia, o que era muito cansativo, às vezes tinha que visitar sua mãe à noite, pois seu pai nem sempre podia ir certa noite. Ele recebeu uma ligação de Ariana. Olá, como você está? Estou bem, como estão seus hematomas?
Ainda não desapareceram, mas estão desaparecendo. Você pode me dar uma carona? Não, Ariana, não posso. Por que você não pode? Concordamos que somos amigos, e você não pode dizer não aos amigos. Às vezes, posso. Estou no hospital com minha mãe, então chame um táxi, e antecipando a pergunta dela, eu disse, não voltarei por um tempo. Diga olá para Ana, espero que ela melhore. Cuide de você também. Farei o que puder. A voz de Ariana soou triste. Por alguma razão, ela não acreditou nas palavras de John sobre o hospital e ligou para o telefone de casa, mas ninguém atendeu. Mas isso também não a convenceu, então ela ligou para seu pai no hospital. Pai, oi. Você sabe o que está acontecendo com a esposa do Victor? Ela está no hospital, caiu e quebrou a perna. Por que você está tão interessado de repente? Não, estou bem, obrigado. Então não é tão ruim assim. Sua recusa não é para se livrar dela, mas para cuidar de sua mãe, pensou Ariana, levantando a mão para parar o táxi. No caminho para casa, John decidiu ligar para Alice. Como você está, meu amor, onde está agora? Tive que trabalhar até tarde hoje, já estou indo. Estou indo buscá-la. Senti sua falta. Bem, eu também ficarei feliz em vê-lo. Ela já estava lá, esperando por ele. John saiu do carro e abraçou Alice. Ele a apertou mais e mais, querendo senti-la por inteiro. John, as pessoas estão olhando, vamos para a casa da Mary. Como você está linda, querida. Ele se inclinou e a beijou. A garota também estava cheia de ternura. Ela ansiava por seus encontros, que haviam se tornado muito raros. Eles conversaram a tarde toda e não perceberam o desenrolar da noite. Agora, enquanto ela dormia em seu ombro e ele a levava para casa, ele sabia, não, ele acreditava, que eles teriam uma bela família e filhos. O carro entrou na entrada da garagem e Alice estava dormindo. Ele esperou um pouco e começou a acordá-la lentamente. Ela abriu os olhos, sem perceber onde estava, mas logo se lembrou e pediu desculpas por ter adormecido. Por que você não fica na minha casa? Já faz tanto tempo que não estamos juntos. É claro que eu queria ficar, mas vejo como você está cansada. Vá em frente. Vou pegar minhas coisas no carro e já vou ter com você. Pegando as coisas no banco de trás, ele tropeçou em um frasco de pó e o enfiou no bolso, pensando que era de Alice. Ele fechou as portas do carro e correu para alcançar a garota. Alice, você deixou isso no carro, disse John, segurando o frasco para ela. O olhar dela foi primeiro de surpresa, depois de confusão, e então, tomando coragem, ela perguntou: Você está me traindo? De que forma? De forma direta. Não é minha praia. Ainda não posso me dar ao luxo de comprar cosméticos franceses de marca. Eles não pagam o suficiente aos assistentes jurídicos, você sabe. Alice, espere. Do que está me acusando? Nada ainda. Mas se você me disser a verdade, decidirei por mim mesma se estou acusando você de algo ou não. Diga-me. Vamos. Alice, não estou gostando do seu tom. Pense bem, se eu tivesse a esposa de outro homem em meu carro, eu faria isso? E então ela se lembrou que, há alguns dias, Ariana estava sentada ali. Oh! Deus! Eu me lembrei. Minha ex-colega Ariana estava sentada ali. Sente-se, vou lhe contar tudo. Depois de ouvir a explicação dele, a garota disse: Em nossas vidas, muitas vezes temos pessoas do passado, antigos amigos ou namoradas. Ela não pensou porque ela apareceu de repente. Acho que você não deve esperar nada de bom de uma pessoa que não esteve por perto por tanto tempo. Não, Alice, é uma coincidência. Se ela tivesse ido por outro caminho, talvez eu não a tivesse visto por tanto tempo. Ela assentiu, sem ter certeza se realmente acreditava no que ele estava dizendo, embora John fosse muito convincente. Dessa vez acabou bem. Alice se deitou nos braços dele e achou que estava perfeitamente feliz.
Ele também se sentia bem com ela, apreciava o cheiro de seu corpo macio e o brilho de seus cabelos sedosos. Ele gostava de tudo nela. Você acredita em mim? Não há mais ressentimentos? Não, não, me desculpe. Eu estava com medo de já ter perdido você. Desculpe-me por ter duvidado de você. Eu o amo muito, só isso. Eu também amo você. Vamos confiar um no outro. Eu concordo. Eram cerca de 4 da manhã quando eles finalmente adormeceram. Ambos não ouviram o despertador, levantaram-se, vestiram-se em 15 minutos e saíram de casa. Alguns dias depois, John recebeu outra ligação de Ariana. Escute, eu não deixei um frasco de pó de arroz no seu carro, eu verifiquei tudo, então me lembrei que depois daquele incidente no shopping eu passei pó de arroz no machucado do carro. Sim, eu o deixei no carro. Eu o encontrei no banco de trás. Hoje tenho um dia difícil, então venha à clínica no final do dia e eu o devolverei a Mariane. Quando John deu o frasco de pó para Ariana, ele pediu que ela não deixasse suas coisas no carro. Ou o quê? Perguntou ela, desafiadora. Por que essa coisinha quase arruinou minha vida, pode imaginar? Um frasco de pó de arroz. Depois disso, percebi como os relacionamentos são frágeis. Como é fácil quebrar a harmonia, basta uma palavra ruim ou um pouco de pó. O que estou ouvindo? O John está realmente falando sério? Ele vai se casar? Perguntou Ariana, com medo de ouvir a resposta. Sim, ele está falando sério. Ele conheceu um homem confiável e gentil, e não tem intenção de perdê-la. Essa é uma declaração muito forte. Então você se estabeleceu e decidiu se tornar um homem de família? Sim, já estava na hora. Ariana saiu desgostosa. Ela não podia acreditar que Bogdanov estava se casando. Ela queria destruir tudo em seu caminho, mas não deixar que John realizasse seu plano. É claro que, se eles fossem de verdade, era improvável que ela conseguisse destruir esses sentimentos. Mais cedo ou mais tarde, ela poderia pagar por suas próprias ações. Mas isso não a impediu no momento. Ela queria ver a garota de sorte que havia conseguido seduzir tal homem. Eles se conheceram naquele malfadado shopping center, quando John veio em auxílio de Ariana. Os jovens estavam se preparando para o aniversário de John. Eles compraram mantimentos, champanhe e, ao saírem da loja, encontraram Ariana. Que reencontro, disse Ariana em voz alta demais. Jonusha, feliz aniversário para você e estendeu a mão para tocar a bochecha dela. Obrigada por não ter se esquecido. Como eu poderia? Disse Ariana, dando-lhe um tapinha no ombro. Olhando para seu parceiro, ela viu medo em seus olhos. Medo de perder o homem a quem ela estava se agarrando tão freneticamente. Com medo de ser abandonada, Alice viu nessa mulher linda e ousada uma rival contra a qual ela tinha medo de lutar antes mesmo de começar. Ela a via como uma mulher autoconfiante e de grande qualidade. E Ariana percebeu que essa galinha não era digna de um homem como John. Essa mulher não lutará pela felicidade dele, pois é orgulhosa demais, ciumenta demais, não sente seu valor e, portanto, também é estúpida. Eu vencerei essa luta, pensou ele, e sorriu ironicamente. Foi bom vê-la, e, despedindo-se, ele entrou na tenda. Alice estava assustada, mas não demonstrou. Alice, está é a Ariana que deixou o frasco de pó no meu carro. Sim, já entendi, uma mulher muito bonita e confiante. Disse a garota com inveja em sua voz. Ela agiu como se vocês tivessem sido próximas em algum momento, não foi? E foi aí que ela se encolheu. Ele não podia dizer a verdade, percebeu que sua querida Alice iria especular sobre como era o relacionamento entre eles e ele, seguindo a proverbial mentira para economizar dinheiro, respondeu. Não, não havia nenhum relacionamento. Somos ex-colegas, nossos pais trabalham juntos e somos amigos há muito tempo. A voz dele era calma, carinhosa, ela sorriu e assentiu. Era difícil para ela falar, pensar que o que ele estava dizendo não era verdade, ela tinha medo de imaginar sua vida sem John. Ele sentiu que o encontro com Ariana não tinha sido bom para ela,
então se ofereceu para ir à casa dela e jantar com ela. Mas, para sua surpresa, ela recusou categoricamente, alegando uma súbita dor de cabeça e o desejo de ficar sozinha. Tudo bem, deixe-me. Deixe-me. Não faça isso. Eu chegarei lá sozinha. Não se preocupe, logo estarei bem, ela respondeu e parou o táxi. Ela não conseguia dormir, ficava olhando para o computador, tomava café constantemente e só parava quando sentia que seu coração batia mais forte. Ele encontrou uma foto de Ariana, na clínica onde John trabalhava, olhou para cada traço do rosto dela e não havia nada que se destacasse. Ela era linda. E ele não conseguia acreditar nas palavras de John de que nada havia acontecido entre eles. Era difícil para ele imaginar como poderia ter passado ao largo de tamanha beleza. E quanto mais ele olhava para ela, pior se sentia. Ela tinha uma aparência horrível, com uma expressão sombria no rosto, como se tivesse enterrado as pessoas que mais amava, e uma tristeza sem fundo nos olhos. Não, não posso fazer isso, disse a si mesma. Não chegarei a lugar algum dessa forma. O que será, será. Ela teve que superar o medo de ser abandonada. Certa vez, ela leu que a vida era um jogo em que as regras diziam que tudo poderia acontecer. Era exatamente isso que eu queria dizer. E é claro que posso ser abandonada. Mas não preciso ser abandonado. Porque a vida não termina aqui. Haverá outro John ou Cal ou quem quer que seja, mas você tem que amar a si mesmo e parar de se preocupar tanto, porque eu me assustei só com o olhar da Ariana e machuquei o John por algum motivo. Depois de tomar uma ducha fria, ela voltou a si, vestiu um roupão quente, assim que a cabeça bateu no travesseiro, adormeceu. Alice estava se aproximando da sessão de inverno e, com ela, do aniversário de John. Ela tinha até medo de admitir para si mesma que estava com mais medo de conhecer os pais dele do que dos exames. Então, amanhã John faria 27 anos. Um homem no auge de sua vida. Ele é bonito, um ótimo profissional e acho que ele me ama. Novamente, ao que parece, novamente essa insegurança repreendeu mentalmente Alice para si mesma. Ela comprou uma medalha de presente para ele, na qual gravou as palavras "O melhor cirurgião plástico de todos os tempos". Bem, é um presente de brincadeira, decidiu a garota. Ela também comprou um aparelho de som para ele ouvir música enquanto corria. Tudo estava muito bem embalado e, no horário combinado, ela tocou a campainha. Victor abriu a porta. "Você é Alice?" Ele perguntou educadamente. "Sim, sou." A garota sorriu tensa. "O John nos deu uma imagem tão boa de você que seria tolice não reconhecê-la. Deixe-me ajudá-lo a tirar o casaco." "Entre." Ela entrou na sala de estar, onde havia uma mesa grande e bonita. Ela notou que havia mais convidados do que esperava. "Olá, querida", disse John em voz alta, o que a fez estremecer. "John, querido, desejo a você um feliz aniversário. Eu amo você", e lhe entregou uma caixa embrulhada em papel brilhante. O aniversariante abriu imediatamente e deu uma longa gargalhada ao ver a medalha, colocou-a imediatamente e mostrou a todos o que havia conquistado no trabalho e o quanto era apreciado. O jogador também era de seu agrado. Quando todos estavam sentados à mesa, a atmosfera se animou um pouco, todos brincaram e fizeram brindes. Ana ficou olhando para a garota com ar de apreciação, depois desviou o olhar para o filho, que se sentou ao lado dela, e olhou insatisfeita para seu prato. Quando chegou a vez de Alice fazer um brinde, ela estava muito nervosa, mas começou com alegria. Nesse momento, a campainha da porta tocou. "Mamãe, eu não convidei mais ninguém." "Quem são eles?" "Acho que são os Stones." "Como eu poderia não convidá-los para uma reunião de família? Quero dizer, somos praticamente parentes." O corredor estava cheio de abraços e beijos. "Filho, vá conhecer os convidados", gritou mamãe. "Alice, me desculpe, eu já volto." No corredor, ele viu toda a família Stoner, inclusive Ariana. Alice estava sentada sozinha à mesa e não se sentia querida por ninguém. Era como se ela quisesse ficar em seu quarto e não ver ou ouvir ninguém. Naquele momento, os convidados entraram na sala e,
quando todos estavam sentados, John apresentou Alice como sua noiva. Mamãe fez uma careta e apenas papai sorriu e começou a encher as taças de champanhe. O brinde de Alice foi esquecido com segurança e eles começaram a ouvir os brindes dos convidados. Ariana foi a primeira a se levantar. Obviamente, ela havia se preparado para o brinde, e o presente que ela deu foi uma grande dica. O brinde foi ótimo, com humor e desejos de felicidade. Ela entregou ao aniversariante uma caixinha com um chaveiro no formato de uma tigela de Hipócrates. Era uma coisa bastante cara, feita de prata, o que confirmava o selo de qualidade no verso do presente. "Onde estão suas chaves?" perguntou Ariana. "Olhe, agora não", disse John com irritação em sua voz. "Não, agora mesmo", e ele saiu para o corredor. "Elas são suas?" Suas", Ariana respondeu a Ana. Ela rapidamente conectou o chaveiro com as chaves de João e só então se acalmou. Uma amiga vidente a aconselhou a dar esse presente. "Se você quer prender um homem a você, dê a ele um chaveiro como o seu. Bugigangas idênticas manterão constantemente duas pessoas em uma conexão energética." Ela gostou da ideia e, quando viu um chaveiro que combinava com o de John, achou que era o destino. Ariana foi em frente e, para terminar com Alice, convidou John para dançar. "Vamos relembrar nossa juventude", disse Ariana com uma risada. "Sinto muito, Ariana, mas Alice me convidou no início da noite, então não posso. Há tantos cavalheiros que você pode convidar qualquer um", e ela apontou para os pais, que ainda estavam muito bonitos. "Filho, dance com a Ariana, sua namorada não ficará ofendida." "Mamãe, deixe-me decidir", e ele se virou para Alice e a convidou para dançar. Mas ela não quis dançar, dizendo que não é certo recusar uma garota. John se sentou como uma fera, Ariana esperou que ele se levantasse e o homem esperou por Alice, que balançou a cabeça, rejeitando-o. Quando ele se levantou e foi dançar com Ariana, todos aplaudiram. "Que casal lindo!" A mãe de John não resistiu. "Sim, Ana, você está certa", repetiu a mãe de Ariana. Enquanto John dançava, Alice se levantou e foi até o corredor para se vestir. Ela não tinha mais nada para fazer nessa casa. Ninguém saiu para vê-la, então ela fechou a porta em silêncio e desceu correndo as escadas até o fundo. Um táxi estava do lado de fora da casa, como se estivesse esperando por ela. Ela disse o endereço e continuou chorando. Em 15 minutos, ela estava em casa, com as roupas no chão, debaixo do chuveiro e sem ouvir John batendo na porta. Então ela bateu com o punho na porta. Ela saiu 1 hora depois, completamente exausta, foi para a cama e ficou deitada até de manhã com os olhos abertos, e assim que Alice colocou a chaleira no fogo para fazer café, a campainha tocou. Ela olhou para o relógio e viu que ainda não eram 8 horas. Quando abriu a porta, viu um homem cansado com um olhar desbotado. "E o que foi aquilo ontem?", ele perguntou imediatamente, encostando-se no batente. "Bom dia para você também, entre." "Não estou tendo um bom dia, pode me explicar o que aconteceu ontem?" "O que aconteceu ontem?" "Nada, eu acho. Percebi que era um figurante e fui embora. Alguém notou minha ausência?" "Alice, está agindo como uma criança. Mesquinha, petulante, ressentida. Eu disse para vocês passarem o dia juntos e se conhecerem em outro dia. Não se pode misturar dois eventos como esse. Um é divertido, o outro é sério, onde não há espaço para estranhos. Você queria algo diferente. Bem, é o que é. Os Tony são velhos amigos, Ariana é filha deles, e mesmo não tendo sido convidados, eles tinham o direito de vir. Você entende?" "Claro que entendo. Também entendo outra coisa. Que a Ariana está apaixonada por você e não vai parar por nada. Não consigo lidar com ela. Você entende isso? Não tem de lidar com ela. Minha querida menina. Eu tive 1000 chances de me casar com aquela linda garota. Mas nunca as aproveitei porque nunca amei. Eu amava você. Por que não me procurou quando fui embora? Se você diz que me ama." "A princípio, não percebi e,
quando perguntei onde você estava, mamãe disse que tinha ido retocar a maquiagem. Esperei por cerca de 5 minutos, depois olhei para o quarto e ele estava vazio. Pedi desculpas aos convidados e fui até sua casa. Toquei a campainha, bati na porta, mas você não respondeu. Você veio aqui? Sim, vim para cá. Depois disso, Alice se sentiu melhor e até um pouco envergonhada de ontem. Ela realmente havia se comportado de forma rude. Abandonar um homem em seu aniversário e mostrar aos convidados que ele não significava nada para ela. Isso é maldoso e, acima de tudo, falso. Ela o amava e estava com muito ciúme, embora o homem nunca tenha lhe dado um motivo. Sinto muito. Sim, eu fiz algo errado, mas ninguém prestou atenção em mim, nem mesmo ouviram meu brinde. Alice, mas era meu aniversário, por isso prestaram atenção em mim. Você notou que eu também ganhei presentes. Minha atenção não foi suficiente para você? Você é uma criança, deveria crescer. Você gostou do presente da Ariana? Sim, foi ótimo. É muito original. Mas o seu foi igualmente bom. Todos experimentaram sua medalha e disseram que era uma ótima ideia, é uma pena que você não tenha visto. Eles estavam tomando café e ela estava chorando em silêncio. Ele colocou o braço em volta dela e gentilmente enxugou suas lágrimas. Ela encostou a cabeça em seu ombro e disse: Sinto muito. Estraguei suas férias. Mas eu estava tão confusa, você dançando com uma mulher tão bonita e sua mãe o admirando tanto, que me senti supérflua. Sinto muito, querida. Quem me disse que não havia problema em dizer não às garotas? Quem não queria dançar comigo? Aquela garota, a Alice. Entenda, não consigo nem imaginar você sem estar comigo, sem me fazer café e se apoiar no meu ombro. Alice, eu amo você. Você e eu concordamos em confiar um no outro uma vez. Eu me lembro. Mas a Ariana é tão imprevisível. E linda. Você também é linda, muito linda. E esqueça a Ariana. Então sua mãe não gosta de mim? Eu achava que quando ela olhava para mim, ela sentia pena do filho, que um garoto tão bonito tivesse uma pessoa tão, e eu. Deixe-a voltar se ela o ama. Não é a primeira vez que você pula, ele vai se cansar. Deixe-o. Não vou me perder sem ele. É uma boa atitude, mas você o ama, não é? E o cara é bonito. Ele é médico? Sim, ele é cirurgião plástico, ele deixa as mulheres bonitas. Você vê quantas mulheres há por aí, e ele a ama. Você deveria apreciar isso. Por que não voltamos? Não quero vê-lo. O carro parou na entrada da garagem e a garota pediu para esperar 10 minutos. Ela rapidamente arrumou uma mala enorme com suas coisas, tirou as fotos das paredes, pegou seus bibelos favoritos, olhou para o quarto onde estava tão feliz com John e fechou a porta do apartamento, chamou a vizinha. Catherine, aqui estão as chaves, entregue-as à minha senhoria, aqui está o dinheiro para o mês inteiro, diga a ela que eu desocupei o apartamento. Por que você se levantou tão de repente? Aonde está indo? Para a casa da minha mãe, por enquanto, acho eu, e depois veremos. Adeus. Ela colocou tudo no carro de Mary e deu o endereço de seus pais. John, sem entender nada, esperou por Alice por mais 20 minutos e foi para casa. Ele ligou, até que um vizinho saiu e lhe disse que Alice não morava mais aqui. Como assim, ela não mora mais aqui? Onde ela está agora? Não sei. Ela fez as malas e saiu em um táxi em 15 minutos. Eu não a entendo. Ontem eu estava em um estado de espírito, hoje estou em outro. Desculpe, estou falando sozinho. Ele saiu totalmente confuso. O homem estava um pouco cansado das travessuras de Alice, mas seu amor por essa garota o fez perdoar. Se ela havia se mudado tão repentinamente, isso significava que não havia tido tempo de encontrar outro apartamento, o que significava que ela só poderia ir para os pais. Entrando rapidamente no carro de Maria, ele parou em frente a uma casa conhecida.
Enquanto o táxi passava, afastando-se da entrada, ela começou a se lembrar do número do apartamento, mas só conseguia se lembrar do apartamento. Terei de esperar que alguém entre ou saia, ou não conseguirei entrar, pensou John. Ele se sentou na porta e esperou. Ele estava com dor de cabeça e de mau humor. Ariana o estava aborrecendo muito. Afinal, ela havia ligado para ele a noite toda, mas ele estava tão feliz com Alice que não tinha ouvido nenhuma ligação. Foi por isso que ele fez esse show hoje. A porta da frente se abriu e as crianças saíram. Ele subiu as escadas à direita e imediatamente se lembrou do apartamento. Ninguém atendeu a porta por um bom tempo, e ele estava prestes a sair quando a porta se abriu e a mãe de Alice, Megan, apareceu diante dele em todo o seu esplendor. Meu jovem, será que não lhe ensinaram boas maneiras? Se eles não abrirem a porta depois de 3 tentativas, é porque não querem vê-lo. Você não sabia disso? Claro que sabia, mas não estou com disposição para sentimentalismos agora. Você poderia ligar para Alice, por favor? A mulher fez uma cara de surpresa, com as sobrancelhas bem depiladas levantadas, e respondeu com confiança que a filha não morava com eles há algum tempo e deu o endereço do apartamento alugado. Já estive lá, o vizinho me disse que ela se mudou e não tem para onde ir, a não ser para você. Vejo que você é bom em testes, mas não temos nenhum. Há algo que eu possa lhe dar mais tarde? John olhou fixamente nos olhos da mulher, quase acreditando nela, pediu desculpas e pediu a Alice que ligasse para ele. Com certeza vou lhe contar, e se ela quiser, é claro que vai ligar. E ele bateu a porta com força. Alice ouviu toda a conversa entre sua mãe e John, mas nunca se atreveu a sair. Ela achava que era culpa dela o fato de Ariana tê-lo deixado fazer aquilo. Se ele lhe respondesse com seriedade, talvez até mesmo com grosseria, ela definitivamente recuaria. John dirigiu para casa e pensou em Alice. Ela era diferente de todas as mulheres que ele tinha tido antes dela. Elas estavam sempre dispostas a ir para a cama com ele à vontade, só para ficar entre os amigos dela. Ser amigo de um cirurgião plástico era prestigioso. Mas Alice não era a mesma coisa. A ingenuidade, a honestidade e o senso aguçado de justiça dela o atraíam. Talvez os dois estivessem errados. Ele não entendia por que ela não tinha ido ao cartório. Ela não poderia ter se apaixonado por ele e mudado de ideia em questão de horas. Ela também questionou suas ações. Ela se magoou com o fato de que até o motorista de táxi gostava mais de Ariana. Mas, em momentos como esse, você esquece tudo o que ouviu, tenta fugir dos problemas, enterra a cabeça na areia e se comporta de forma tola e, quando está com raiva e com medo, comete um erro atrás do outro. Ela havia jogado fora o cartão SIM a caminho da casa dos pais para não ouvir a voz dele. John não perdeu a esperança de encontrar Alice. Se ela não quisesse vê-lo novamente, ele não a forçaria a isso, mas queria saber o que havia acontecido nas 5 horas em que não se viram. Por que o humor da garota havia mudado tão abruptamente, para decidir um assunto tão sério como o casamento? Deve ter havido motivos muito bons para isso, ele só queria saber. A primeira coisa que ele fez foi ver Alice no trabalho, onde ficou sabendo que ontem ela havia se demitido repentinamente e pedido licença do trabalho por 2 semanas, e em seu pedido ela escreveu, por motivos familiares. Ele passou a tarde inteira em casa, olhando para o teto e se perguntando o que deveria fazer em seguida. Ariana veio lhe dar apoio. Quando ele mal conseguia tirar os olhos do teto, como se estivesse em uma bela pintura, ele olhou para a garota. Eu lhe imploro, vá embora ou eu a empurrarei para fora daqui. Venha, vamos para a boate mais legal do mundo. Vai ser um show e tanto. Vou ficar em casa. Não, querida, isso não é possível. Eles estão esperando por nós lá. Diga a todos que estou com dor de cabeça ou morrerei. Ele sorriu tenso e pediu que ela fosse embora. Amanhã eu irei vê-lo, como você quiser. No dia seguinte, ele ainda tinha que ir com Ariana à festa de aniversário de um amigo em comum. Ele se sentia péssimo, não sabia quando tudo isso iria acabar, porque eles não o deixavam ir antes. Era como uma detenção em que ele tinha que sorrir e beber champanhe, embora tivesse bebido de bom grado um copo de água pura.
Ele ansiava por Christine cercada por aquelas pessoas que eram estranhas para ele. Como você pode ficar entediado quando tantas pessoas querem animá-lo? Desculpe-me, mas não estou com disposição para festas. Quero ficar sozinho para espairecer. Não me prenda. Obrigado por seu esforço, mas não venha mais à minha casa. Mas ela nem sequer ouviu, muito menos entendeu. Você não deveria estar sozinho agora. Não me incomode, eu decidirei o que fazer, e ela deixou a casa que odiava. Ela não teve tempo de entrar em seu Mariana, ele se foi antes que ela pudesse abrir a porta do carro. Ariana estava furiosa com o comportamento dele, mas não havia nada que pudesse fazer. Ela estava em um relacionamento com Ana, mas nem mesmo o apoio de sua mãe conseguiu ajudar Ariana a chamar a atenção do homem. Sinto muito, respondeu ela à mãe, não posso mais ajudá-la. Ele parece realmente amá-la e eu sou impotente, mesmo com minha pressão. O que estou ouvindo? Está desistindo? De jeito nenhum. Sim, é isso mesmo. Percebi que perdi minha chance e não deveria mais incomodá-lo. Sinto muito, garota. Eu queria que você fizesse parte da nossa família. Eu sei, Ana. Mas, aparentemente, seus desejos e os meus não são suficientes. John só podia fazer uma operação por dia, seu pai fazia o resto, embora fosse difícil para ele ficar na mesa de operação por 2 horas seguidas. Filho, não aguento mais. Minhas costas estão doendo, então saia de sua depressão e comece a trabalhar. Eu cuido disso, papai. Vai dar tudo certo. Um dia, ele finalmente a viu. Alice estava de costas para ele, mas mesmo a essa distância ele a reconheceu. Seu coração batia tão rápido que estava prestes a saltar do peito. Ele estava pronto para correr até ela, abraçá-la com força e não deixá-la ir a nenhum outro lugar. Mas a corrida era como um filme em câmera lenta, e quanto mais ele tentava, mais lenta ficava. Estava chegando perto, ela era tão linda. Alice rolou para o lado, sorriu e ele acordou. Apesar de ter sido um sonho, ele estava feliz por tê-la visto assim. Ele pensou em quem poderia ajudá-lo na busca por Alice e lembrou-se de seu amigo da escola, com quem costumavam fugir da aula juntos e jogar no mesmo time de futebol, só que agora Steve tinha sua própria agência de detetives. Discando rapidamente o número dele, ela pediu que ele a encontrasse para conversar. Depois de ouvir a história da amiga, Steve prometeu ajudar e, no dia seguinte, assumiu o caso. Uma semana depois, ele conseguiu informar a John que Alice estava fora da cidade. Ele sugeriu esperar algumas semanas, talvez ela tivesse saído de férias, e então ele poderia dizer exatamente onde ela estava. Nesse meio tempo, ele foi ao instituto, onde ficou sabendo de alguns detalhes muito interessantes. Descobriu-se que Alice havia se transferido para uma filial da Universidade de Direito. Steve descobriu em que cidade ela estava localizada e foi até lá. Ele realmente se entregou aos documentos, mas ninguém sabia onde ele morava. Na delegacia de polícia, depois de mostrar os documentos, ele pediu ajuda. Prometeram-lhe ajuda e ele foi para casa com o coração leve. Uma semana depois, um policial ligou para Steve e lhe disse que Alice havia se registrado na casa da tia, mas não morava lá. Sua tia não sabe onde ela está. Que tia? Disse John, surpreso. Ela nunca nos contou sobre ela. Bem, vamos esperar pela última sessão no instituto, tenho certeza de que ela virá e poderemos conversar com ela, mas vou ser paciente por enquanto. Perdi meu emprego, coloquei a culpa de tudo em meu pai, preciso parar de sofrer. Gosto de sua atitude. E lembre-se, tudo se tornará realidade, mesmo que você não queira, palavras da grande Hanerskaya. Você pode confiar nela. Eu entendo. Seus pais o atormentam, dizendo que é hora de ele tomar juízo e começar a procurar uma boa moça, porque ele está prestes a completar 28 anos. Você não acha que é tão fácil assim, querido? Você já teve tantas e somente esse rato cinza chamou sua atenção. Você deveria dar outra chance a Ariana, ela o ama muito. Eu não a amo e nunca amei, disse John com raiva. Por quanto tempo você pode perseguir um fantasma, essa felicidade ilusória?
Você não deve entrar em pânico, como se seu brinquedo favorito tivesse sido tirado de você e você tivesse se tornado uma criança fraca sem ele. E eles também dizem que as mulheres são mais fracas do que os homens. Agora vejo que são os homens que acham mais difícil e mais doloroso terminar com as garotas. Não gosto nem um pouco de você. É hora de voltar à vida. Ele mesmo entendeu tudo isso e tentou se ocupar com o trabalho, sem pensar em Alice. E isso o estava salvando. A vida de John estava melhorando. Ele estava cercado por muitas mulheres que não havia notado antes. A notícia de que o belo John havia sido libertado se espalhou rapidamente para todos aqueles que queriam confortar esse homem. Mas ele não estava pronto para um novo relacionamento, pois ainda não havia terminado o anterior. O homem não desistiu de tentar encontrar Alice e conversar. Mas, com o passar dos dias e meses, para se lembrar das feições dela, ele fechou os olhos e recordou seus encontros, suas caminhadas, suas noites, tudo estava tão fresco em sua memória. Nos 6 meses seguintes, ele perambulou pelas ruas sozinho, especialmente pelos lugares onde eles haviam estado juntos. No início da última sessão, John dirigiu-se a uma filial da Faculdade de Direito. Mas o que ele ouviu o matou. Alice havia sido aprovada mais cedo. E o diploma? Ela recebeu o diploma? Não, mas a tia dela, Vitória, o reconheceu em cartório. Respondi à sua pergunta? Sim, obrigado. Como uma detetive treinada, ela antecipou os movimentos dele e foi proativa. Ela foge dele como se ele tivesse feito algo irreparável a ela e não quisesse vê-lo. Bem, então ela encerrará sua busca e começará sua vida novamente, mas sem Alice. Ele sentiu o quanto estava cansado de todas essas buscas, de esperar por algo que o ajudasse a aliviar a culpa de sua separação. Um ano se passou, John ainda estava sozinho, mas seu coração não batia com tanta frequência com as lembranças de um ano atrás. Alice não estava mais fácil. Ela estava hospedada na casa de sua tia, irmã de seu pai. Ela era uma mulher tranquila e gentil que havia enterrado o marido há muito tempo e vivia sozinha em seu apartamento de 2 cômodos. A chegada da sobrinha alegrou muito Vitória, que esperava que a chegada dela a distraísse de seus pensamentos sombrios. Quando a sobrinha lhe contou que estava grávida, ela cuidou dela como se fosse um frágil vaso de cristal. Alice sabia que não estava sozinha 1 mês depois de sua fuga de John. Foi naquela noite romântica. O destino havia decidido assim, ao que parecia, sabendo de antemão que aquela noite seria sua última. Sua consciência a atormentava, porque era o filho de John e ele, como pai, tinha o direito de saber. Mas Megan insistiu em fazer um aborto. Se você não quer esse bebê, faça um aborto. Você ainda é jovem o suficiente para ter filhos. A situação foi salva, como sempre, por Harry. Ele raramente interferia na conversa entre mãe e filha, apenas em casos excepcionais. Ele não gostou dessa conversa, e a palavra aborto, em geral, uma palavra terrível, e abriu a porta do quarto da filha abruptamente e disse em voz alta: "Quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Até quando você vai ditar o que essa mulher adulta deve fazer? Como você sabe se ela quer ter esse filho ou não? Que direito você tem de pressioná-la a matar uma criança? Eu sou mãe e sei do que meu filho precisa. Uma criança pode ser melhor, mas não uma mulher adulta que decidiu ser mãe para nunca mais ouvir a temida palavra aborto. E você, minha filha, se quiser gestar essa criança e ela lhe for cara, procure a Vitória, lá você ficará à vontade. Ela cuidará de você e a ajudará em tudo." Estou vendo que algumas pessoas aqui se tornaram pessimistas. Ele olhou com raiva para a esposa. Megan franziu os lábios finos, mas queria que a palavra dele fosse a última. Pense bem, uma mãe nunca desejaria o mal. Ou você ainda o ama e quer a reprovação daquele cirurgião milagroso diante de seus olhos pelo resto de sua vida? Sim, eu o amo e sempre o amarei, mas ele não precisa de mim, não estou pronta para um homem assim. Eu vou para minha tia, eu a amo muito, disse Alice chorando. Em seu aniversário de 28 anos, John saiu da cidade para não receber nenhum convidado ou parabéns. Ele não queria ouvir as mesmas palavras ano após ano. Ana, é claro,
Ficou chateada, ela queria se encontrar em ótima companhia, conversar e ver seu filho feliz. Mas não era para ser assim. O filho foi inflexível. Em geral, após o rompimento do relacionamento com Alice, ele se tornou mais rude e até mesmo grosseiro. A mãe achava que esse era o preço da amizade indesejada que o filho fizera. Alice não pôde negar a si mesma o impulso de desejar a John um feliz aniversário. A mensagem era curta, desejando-lhe felicidades. Ao olhar a mensagem de texto, ela percebeu que era Alice, mas o número era indetectável. Ele percebeu que ela não estava animada, que seu coração não estava mais batendo forte como antes. O tempo havia feito seu trabalho, eles estavam se tornando estranhos. Ele nem mesmo percebeu que havia se tornado pai de uma linda filha, a quem sua mãe havia dado o nome de Ana. Ana, soava bonito, melódico, pensou ele. Tia Coraline era sua ajudante em tudo, o que ele faria sem ela? John estava lentamente superando seu relacionamento fracassado com Alice, e ela estava ficando nervosa e se perguntando se tinha feito a coisa certa um ano atrás, e respondendo a si mesma. Claro que foi a coisa certa a fazer. Você precisa se acalmar e seguir em frente com a vida, disse a jovem mãe para si mesma, tomando pequenos goles de chá. 2 anos depois, John se casou. Ele já estava com 30 anos e percebeu que, se não se casasse por mais 2 anos, nunca se casaria e sua mãe nunca teria netos. A moça, que era 5 anos mais nova que ele e se chamava Marta, era linda. Ela trabalhava como instrutora de academia e eles se conheceram em uma cafeteria onde ela parou para fazer um lanche. John sentou-se à mesa dela e eles se conheceram. Ana não gostou dele. Por que você sempre encontra as mulheres erradas? Eu gosto dela. Ela me ama. Ela é inteligente, bonita, cuida de mim, é tudo de que preciso. Ela me faz sentir à vontade. Ela o ama. Como alguém tão bonito pode não amá-lo? E você? Você a ama? Ou não se importa com quem vai se casar? Do que está falando? Como pode ser indiferente? Eu escolho uma esposa para a vida toda. É isso mesmo, para a vida toda. Você vai aturar uma mulher inteligente e bonita para a vida toda, ou isso não é suficiente para a vida de casado? Mamãe, está tudo bem. Estamos de mãos dadas há 1 ano e meio, há quanto tempo? Você está de mãos dadas. Eu sei como as meninas têm suas canetas hoje em dia. Você não está grávida? Ainda não, mas estamos trabalhando nisso. Agora você está falando sobre andar de mãos dadas. Ela riu de sua mãe perspicaz e ficou surpresa com seu próprio riso. Fazia muito tempo que ele não ria tão alto. O casamento foi lindo, a noiva em seu vestido de renda, nada menos que alta costura, estava maravilhosa. Toda a metade feminina da academia invejava Marta e não entendia o que esse belo cirurgião plástico encontrou nessa Marta. Uma bunda pequena e seios tão ruins, mas o rosto presunçoso, essas são todas as suas virtudes. Ela é um pouco bruta. Mas, de alguma forma, ela se tornou a esposa de John. Alice ficou sabendo do casamento de John pela internet. É isso aí. Ela examinou as feições de Marta, olhou para seu lindo vestido, mas, acima de tudo, olhou para John. Então, Ana, seu pai se casou. Sim, ele se casou. Bem, você e eu ficamos bem juntos, não é? Você é minha linda garota. Ela não conseguiu dormir nem um pouco naquela noite. Ela ficou imaginando John e aquela Marta juntos. Depois, ela se imaginou em um vestido branco com John. Ela não conseguiu dormir até de manhã. A única pergunta que fez a si mesma foi: por que não Ariana? Ela havia fugido dele para que John pudesse ser feliz com ela. O que poderia ter acontecido, pensou Alice. Será que John estava realmente dizendo a verdade quando a convenceu de que nunca havia amado Ariana? Ela cobriu o rosto com as palmas das mãos, mas não chorou. E se meus sacrifícios tivessem sido em vão e ninguém me amasse? Após o casamento, o jovem casal viajou para a Europa. Lá, passaram a semana da lua de mel. Marta disse imediatamente que ainda não queria ter filhos.
Acabei de começar a viver, então devo dar à luz e ficar em casa com fraldas e berços? Não, não quero fazer isso, e não deixe sua mãe me dizer o que devo ou não fazer o tempo todo. John percebeu que sua esposa não era Alice. Antes mesmo do casamento, ele comprou um apartamento e se mudou para lá, mas era vazio e desconfortável. Assim, após uma semana de férias, o jovem casal teve outro evento agradável e mudaram-se para um novo apartamento. Era um apartamento grande e bem iluminado, no 20º andar. Marta nunca tinha tido uma casa própria, ela morava em apartamentos alugados, e agora tinha esse luxo. Que incômodo agradável comprar móveis, cortinas e louças, mas também experimentar os primeiros choques de gostos. Com o temperamento de Marta, tinha de ser como ela dizia, mas Juan a interrompeu. Gosto que você seja ciumenta em seus esforços. Mas não se esqueça de que eu também vou morar lá e você terá que levar em conta os meus desejos também. Ele disse isso em voz baixa, mas tão claramente que Marta temeu que sua vida de casada acabasse antes de começar. Você tem razão, minha querida, eu me empolguei um pouco e rapidamente amenizei o conflito do meu esposo. Ainda bem que você entendeu tudo, porque eu não gosto de me repetir 2 vezes. Ela olhou para o marido e pensou que não era tão simples quanto poderia parecer à primeira vista. Já era noite. John e sua esposa se sentaram na varanda e observaram o aparecimento das primeiras estrelas e a enorme cidade. Do 20º andar, eles podiam ver tudo. Os carros passavam zunindo e as pessoas pareciam tão pequenas. Era como se a cidade estivesse acordando depois de um dia quente. O frescor convidava todos a relaxar e aproveitar a bela noite. Que brisa agradável soprando, disse Marta, tomando um gole de sua taça de vinho tinto. É um verão maravilhoso este ano, respondeu John. O que você fez o dia todo hoje? Perguntou ele à esposa, que havia parado de trabalhar e estava se dedicando exclusivamente a ela. De manhã, fui com as meninas para a academia, depois fui ao cabeleireiro, fiz compras e estava tão cansada que decidi tomar um banho e relaxar. Talvez pudéssemos sair para uma boate, talvez, e ouvir um pouco de música. Nossas vidas são tão entediantes. Não estou nem um pouco entediado. Hoje fiz 3 cirurgias e fiquei 6 horas na mesa de operação. É por isso que não estou com vontade de ir a uma boate. Está dizendo isso só para mostrar que não trabalho e que vivo às suas custas? De modo algum. Eu lhe pedi para não trabalhar. Você disse que sim. Então, vá em frente. Mas você e eu precisamos entender que não estou sentado na clínica, estou trabalhando e trabalhando duro, portanto, não se ofenda. Se eu não trabalhar, não teremos o padrão de vida a que estamos acostumados. Você não precisa trabalhar. A clínica é sua, contrate mais 1 ou 2 cirurgiões e você e eu sairemos de férias no exterior. John olhou para sua esposa e pensou em como estava entediado com ela, mas disse em voz alta. Vou pensar em sua proposta. Vou me deitar em meu escritório esta noite. Sim, por favor. Você está acostumada a dormir comigo. Se sua mãe soubesse disso, ela não me perguntaria o tempo todo sobre os netos. Você está cansada demais para fazer amor com ele. Acha que não sei que está tomando pílulas anticoncepcionais? Quem está enganando? Eu quero uma família, tenho 35 anos, você tem 30. Já é maduro o suficiente para ter filhos. 5 anos de vida de casada foram suficientes para você aproveitar a vida sozinha e ter um bebê. Talvez não seja minha culpa se não conseguimos fazer isso funcionar, disse Marta ressentida. Está dizendo que sou estéril? Bem, vamos fazer o teste juntos, não vejo nada de errado nisso. Amanhã vou esperar por você na minha clínica, faremos todos os testes necessários para responder a essa pergunta. Eu mesmo farei isso na clínica para mulheres. Não. Você virá à minha clínica. Entendido? Entendi. Ele já se arrependeu de ter dito isso, mas é a mesma coisa. Por que não vamos juntos amanhã? Você vai se levantar às 7 horas da manhã? Eu me levanto, não se preocupe, e ele foi para o quarto.
E John se deitou no sofá de seu escritório e se perguntou por que ele vivia. Trabalho, 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 casa e de volta ao trabalho. Dinheiro, dinheiro. A casa precisa disso, a casa precisa daquilo. Tudo é necessário e preciso. Ele não quer mais nada, está muito cansado. Talvez valesse a pena se conseguíssemos pelo menos um cirurgião. Ele deveria consultar seu pai, foi o último pensamento que lhe passou pela cabeça antes de cair em um sono profundo. Marta não se levantou às 7 e ele não queria acordá-la. Ele escreveu um bilhete para esperá-la na clínica, desceu correndo as escadas, e com um barulho de pneus, seu carro arrancou. Marta só acordou às 9 horas. Ela levou apenas 1 hora para fazer os exames, estava com tanta pressa que se atrasou para o trabalho, mas tudo o que ela queria era chegar à loja onde havia guardado um lindo tecido ontem. Hoje ela não havia se esquecido de seu cartão, para o qual seu marido transferia uma boa quantia todo mês. Enquanto isso, não muito longe de John, sua linda filha estava crescendo. Alice ainda estava sozinha. Não, é claro, ela tinha homens e sentia que gostava deles, mas assim que chegava a hora de ir para a cama, ela não conseguia superar isso, a náusea subia em sua garganta e ela não conseguia fazer nada. Depois de várias tentativas, ele desistiu dessa ideia para organizar sua vida pessoal. Pela primeira vez, ela admitiu para si mesma que John era seu homem, e que somente com ele ela havia conhecido o amor e estava no auge da felicidade. O tempo passou e, com ele, sua beleza e juventude. Ela decidiu que dedicaria sua vida à filha e que faria todo o possível para que Ana fosse feliz para ela e para si mesma, e quanto mais a menina crescia, mais ela se parecia com o pai. Apenas seus olhos eram os da mãe, mas ela se parecia com John. Aos 7 anos de idade, Ana perguntou pela primeira vez onde estava seu pai. Alice estava esperando por essa pergunta há muito tempo e se preparou para ela. Ela decidiu não colocar a criança contra o pai, que não era realmente culpado de nada. Pela primeira vez após a pergunta, ela mostrou sua foto. "Que papai bonito eu tenho!" disse a menina com alegria, "e sua mãe também é muito bonita, então eu também serei bonita." "Sim, você já é bonita", disse a mãe feliz, orgulhosa. "Fale-me sobre o papai", a filha começou a perguntar cada vez com mais frequência. "Seu pai é um cirurgião plástico muito talentoso." "O que isso significa?" "Significa que ele deixa as pessoas bonitas. Ele é um homem muito gentil e decente." "Mamãe, se o papai é tão bom, por que eles não estão juntos?" "Aqui, minha filha, tenho que lhe dizer que muito disso é culpa minha. Quando você crescer um pouco, eu lhe contarei tudo sobre isso." "Ok, mamãe, mas não chore, ok?" "Tudo bem, querida, eu não vou." Assim que a filha adormeceu, Alice levou o laptop para a cozinha, entrou nas mídias sociais e descobriu as últimas notícias sobre o melhor homem do mundo. Os exames mostraram que John estava bem, mas Marta estava com problemas. O médico queria falar com a esposa de John primeiro. Ao ver o medo em seus olhos, o médico a tranquilizou. "Marta, os resultados dos seus exames estão aqui, portanto, precisaremos conversar com você por um tempo para ter uma visão completa. Tudo o que você precisa fazer é responder às minhas perguntas honestamente. Temos um acordo?" Ela só podia acenar com a cabeça. "Deixe-me dar uma olhada em você primeiro." Aqui, na tela. Quando o exame terminou, Catherine perguntou: "A senhora teve muitos abortos espontâneos?" Marta ficou em silêncio e olhou para a médica com olhos assustados. "Entendo. Há quanto tempo está tomando pílulas anticoncepcionais?" "Não faz muito tempo, 1 ano mais ou menos." "Marta, nós tínhamos um acordo, de fato. Posso ver tudo isso no exame. Você está se arruinando. O mínimo que você tomou a pílula foi 5 ou 6 anos. Primeiro abortos, depois a pílula. E você quer engravidar depois de tudo isso? As pílulas que você tomou por tanto tempo causaram atrofia. Esses medicamentos criaram um ciclo mensal artificial em seu corpo e suprimiram o ciclo natural normal. Não vou sobrecarregá-la com vários termos, apenas direi que,
Como resultado do uso prolongado desses medicamentos, você interrompeu o crescimento e o desenvolvimento das células germinativas femininas. Seu médico prescreveu as pílulas ou nós somos nossos próprios médicos? Disse a mulher com a cabeça baixa. Meu amigo me trouxe algumas pílulas muito boas do exterior, elas nunca me falharam. Acho que sim, você não pode engravidar. Você, como mulher adulta, deve saber que só deve escolher pílulas por recomendação de um ginecologista, não por seu próprio desejo. Quando você se tornou sexualmente ativa? Aos 17 anos de idade. E quando você fez seu primeiro aborto? 19. Há algo que eu possa fazer para ajudar ou já fiz besteira? Preciso me recuperar. E ela me disse em detalhes o que fazer e como fazer. Você ainda é jovem, seu marido é saudável e forte, vocês ficarão bem. Com as pílulas, ela lhe deu um cronograma dia a dia, hora a hora. E pediu que ele fizesse alguns tratamentos. Eu lhe peço, não como médica, mas como mulher, que não conte ao meu marido sobre meus primeiros abortos espontâneos e o número deles. Ele não precisa saber, não é? Isso não vai me ajudar a engravidar, mas sim o contrário. Posso contar com o senhor? E olhou para o médico com olhos de cachorro espancado. Pode sim, respondeu o médico com certa relutância. No final do dia, John veio vê-la. O que há de errado com minha esposa? Perguntou o homem, tentando parecer alegre. Ela precisa de tratamento, John? Ele perguntou seriamente. Por causa do uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. Você também é médico e sabe que isso não é sem consequências. É isso. Você provavelmente já fez abortos também, não é? John, querido, por que você precisa saber disso? E você o tranquilizou com as palavras da paciente, isso não a ajudará a engravidar. Eu entendo. Eu entendo. Obrigado, Catherine. Marta pegou um táxi e dirigiu rapidamente para casa. Ela preparou o jantar do jeito que John gostava, arrumou a mesa e, como uma boa esposa, esperou pelo marido. Ele não estava com pressa de chegar em casa. Decidiu dar um passeio pelo aterro, para respirar o ar, já que raramente se encontrava na natureza. Sentado em um banco e expondo o rosto ao sol, ele pensou em sua esposa. Marta havia feito vários abortos e tomava anticoncepcionais há muito tempo. Mamãe estava certa dessa vez. Escolhi a mulher errada. Vou voltar para casa mais tarde, deixá-la ir para a cama, não estou com vontade de vê-la esta noite. E Marta percebeu que o trono embaixo dela estava balançando. O médico deve ter contado ao marido sobre sua juventude problemática. Mas ela não queria dizer adeus a tudo ao seu redor. Se John não queria ver a esposa, Marta tinha medo de olhar nos olhos dela e ouvir que estavam se divorciando, medo de voltar para o apartamento alugado e viver de salário em salário. E ela jamais encontraria um homem tão bonito novamente. Ele rapidamente apagou as velas, trocou de roupa e foi para o quarto. Marta pensou consigo mesma e fechou a porta do quarto com força. John entrou no apartamento bem depois da meia-noite. Ele ficou feliz por Marta não ter esperado por ele. Era tarde demais para o jantar, então, depois de tomar um copo de água e uma ducha, ele foi para a cama e adormeceu. Marta ouviu John entrar, mas ele não saiu, parecia não estar respirando. Ela nunca tivera tanto medo de terminar com um homem. Não era nem mesmo por causa do homem, mas por causa do que ele tinha e que ela provavelmente não conseguiria em um divórcio. Era de gelar a alma pensar em sua vida 5 anos atrás. O dinheiro da academia era mais do que modesto. E as necessidades de Marta não correspondiam às suas possibilidades financeiras. Ela queria alugar um apartamento melhor, vestir-se e descansar, e como se casar sem tudo isso. Ela deveria saber quanto esforço é necessário para agradar um homem. Por fora, ela era atraente. Corpo esguio, baixa estatura, cabelos pretos como piche, sempre penteados e arrumados. Ela sabia como causar uma boa impressão. Mesmo com seu temperamento, ela não tinha conseguido dominar John, que rapidamente definiu os limites do que era permitido.
Quando eles acabaram de se mudar e ela estava ansiosamente separando as malas, encontrou um álbum de fotos. Olhando-o com interesse, ela viu algumas fotos de Alice. Ela as pegou e perguntou, com uma voz de anfitriã, quem ela era e o que aquelas fotos estavam fazendo em sua casa. E o que a confunde tanto? Perguntou John calmamente, é uma grande amiga minha. É só isso? Apenas um conhecido? Você não precisa saber os detalhes. Foi antes de você e não importa agora. Então, por que eles estão aqui se não importam? Pode me responder? Já respondi a tudo. Tenho que contar toda a minha vida para você? Quando você se casou comigo, achou que eu ficaria 30 anos esperando por você. Isso é muito presunçoso. Não, é claro que não pensei nisso, mas ter um álbum de recortes de suas ex-namoradas também é rude com sua esposa. Essas fotos estão em meu álbum de recortes, não no álbum de recortes da família. Coloque-as em seu devido lugar e se acalme. Elas ficarão lá pelo tempo que eu quiser. E ela percebeu que não deveria falar com ele em um tom elevado e se intrometer em sua vida particular, mesmo que fosse seu passado. Parecia-lhe que ele não valorizava muito o relacionamento deles, e ela estava assustada a ponto de tremer, com medo de perder tudo. Marta olhou para o relógio, eram 3 horas da manhã e ela ainda estava acordada, mas, pela manhã, levantava-se antes do marido e fazia o café da manhã, o que era raro. John se levantou às 7 da manhã, como de costume, e decidiu sair para correr, pois não precisava fazer a cirurgia pela manhã e podia se dar ao luxo de ir à clínica mais tarde. Ele procurou o Walkman que Alice havia lhe dado uma vez, mas não o encontrou. Tânia, você viu meu Walkman? Quero sair para correr. Eu o joguei fora, estava velho. Comprei um novo para você, da última marca. Aqui está ele e lhe entregou o presente. Ele bateu com o punho na mesa, lutando contra a vontade de jogar algo nela. Por que está jogando minhas coisas? Quem lhe pediu isso? O que eu fiz? Joguei fora um lixo velho. Comprei um Walkman novo e bonito para você. Eu quero o antigo, mas leve este. Ele não estava com vontade de correr, então fez as malas e foi para o trabalho. Ainda bem que ele estava sozinho no carro, porque o que ele estava dizendo não era para ser ouvido por ninguém. Mas ele desabafou e chegou ao trabalho calmo e pronto para atender seus pacientes. Depois do trabalho, ele foi visitar seus pais. No final, sua mãe lhe disse emocionada: sinto sua falta, filho. Você se esqueceu completamente de sua mãe. Sente-se, eu o alimentarei. Gostaria muito de comer suas especialidades. Você quer sopa? Claro, vou querer tudo. Traga-a. Como estão as coisas com sua família? Como está a esposa? Mamãe, quero o divórcio. Ah, sim. Você fez uma fortuna e disse que escolheria para o resto da vida, lembra? Não, não me lembro, mas acredito na minha mãe, disse ele sorrindo. Espero que esteja brincando, ou está falando sério? Mamãe, não estou com vontade de ir para casa. Eu não gosto muito da sua Marta, mas você se casou. E não querer ir para casa não vai resolver seus problemas, John. Você tem uma família e, se houver um problema, ele não deve ser resolvido com o divórcio, mas sim com a conversa entre os dois. Se seu pai e eu não fizéssemos isso, talvez você nem estivesse vivo. Vamos, coma e vá para casa. Você é um homem e deve resolver os problemas, não se esconder deles. Você não a conhecia e estava certo sobre ela. Você nem precisa conhecê-la, basta olhar para ela e isso é óbvio. Ela se despediu dos pais e foi para casa. Ana estava na primeira série e agradava sua mãe com seu sucesso. Na reunião de pais, os professores a elogiaram por sua atividade, seu desejo de ajudar os outros, sua natureza despreocupada. Alice ficou satisfeita quando a professora Juliana falou que sua filha estava lendo melhor do que qualquer outra pessoa da classe, com fluência, como um adulto. Ela estava tomando chá, o intervalo de meia hora para o almoço estava chegando ao fim, quando foi arrancada desses pensamentos agradáveis por uma ligação de casa. Seu pai estava ligando. Filha, a mãe se foi. Não,
Eu falei com ela há 2 horas. O que aconteceu? Alice gritou. Fui até a loja comprar pão, ouvi ela falando com você e voltei cerca de 30 minutos depois. Olhei para o quarto e a Megan estava dormindo. Então, não a incomodei. 1 hora, 2 horas depois, fui vê-la e ela não estava comigo, e chorava como um bebê. Venha, minha filha, não posso fazer isso sozinha, e ela desligou o telefone. Ela deixou sua filha com Vitória e foi para a casa de seu pai. Megan teve um ataque cardíaco fulminante. Ela se sentiu mal assim que desligou o telefone depois de falar com sua filha. Seus olhos ficaram pretos, ela conseguiu pegar o telefone, mas não conseguiu discar o querido número 991. Quando Harry chegou da loja, ela já estava morta. Uma boa morte, disseram as mulheres no funeral, ela não sofreu nem atormentou ninguém. Para os parentes, é claro, é um golpe duro, disseram elas, olhando para Harry, de 10 anos de idade, e dobrado, como se estivesse sofrendo um forte golpe na respiração, do qual era difícil respirar. Alice também não parecia estar melhor, mas se manteve firme. Eles se lembraram de como ela era uma anfitriã, de como cozinhava bem e, é claro, de como ela era durona, o que seria mais adequado para um homem. Ela não podia deixar seu pai sozinho, então tinha que ir morar com ele. Ela levaria Vitória com ela. Ela ajudaria na casa e seu pai não se sentiria tão sozinho. Pai, estou indo embora por um tempo. Vou largar meu emprego e vamos todos para sua casa. Você não se importará se a tia Coraline se mudar para lá? Não, eu adoraria. Tudo bem, seja paciente, eu voltarei logo, e se abraçando, eles se separaram. Houve um silêncio mortal na casa. Só agora ele percebeu que estava sozinho. Seu rosto enrugado congelou em uma expressão de saudade, e as lágrimas rolaram por conta própria. Como era difícil ficar sozinho em sua velhice, sem um ente querido, com quem ele havia vivido, era terrível dizer quantos anos. Claro, ele teria sua filha, sua neta, sua irmã com ele, mas estava tudo errado, ele não teria mais sua Megan com ele. Vitória havia se acostumado tanto com Anne e Alice ao longo dos anos que, quando Alice lhe disse que iria morar com o pai, ela ficou triste, mas quando soube que iria morar com elas, ficou muito feliz. Alizoca, meu apartamento é privatizado, eu o deixei de herança para você. Faça com ele o que achar melhor. Se estiver com pouco dinheiro, pode alugá-lo para inquilinos ou vendê-lo. Ou talvez você queira ficar com ela para Ana. Você é a única pessoa que eu tenho. Ela voltou para o pai uma semana depois. Pareceu-lhe que ele não havia se levantado durante todo aquele tempo. Por que eu me levantaria? Estou deitado na cama esperando para encontrar a Megan. Não, pai. Você não pode ir lá ainda. Vamos lá, levante-se, vá se arrumar e vamos almoçar. Como uma criança obediente, ele fez o que sua filha lhe disse. Ele se sentia nojento. Ele poderia passar horas olhando para a iconostase que havia feito com as fotografias de sua esposa. Alice não sabia o que fazer para distrair seu pai. Ele entrou em uma depressão profunda, perdeu o gosto pela vida, parou de se importar com qualquer coisa. Estava imerso em sua dor. Foram necessários 6 meses para que os olhos de Harry se iluminassem e ele começasse a se interessar pela neta, encontrando-a na escola e ajudando-a com a lição de casa. Depois da escola, ele a convidava para passear com ele. Eles podiam ir ao parque ou ao aterro, onde se divertiam muito. Certa vez, meu avô pediu que ela lesse uma história para ele dormir. Vovô, eu também sei ler muito bem. Eu sei, mas quero que você sonhe com contos de fadas à noite. Então ouça. Alice não estava se sentindo bem. O estresse da perda da mãe, o estresse de um pai deprimido que era literalmente puxado pelos cabelos, como Munchausen. Ela precisou consultar um médico. Querida, sua pressão arterial está alta. Está tomando algo para baixá-la? Não, não estou sentindo. Isso não é bom. Você pode ter um derrame. Fez um check-up recentemente? Nunca fiz. Vamos cuidar de sua saúde. Você é tão jovem,
mas parece cansado e doente. Eu realmente não me sinto bem, estou tenso o tempo todo. Depois que minha mãe morreu, não consigo me recuperar, meu pai não se sente bem, não consigo arrumar um emprego. E não consigo dormir. Faça alguns exames e veremos o que podemos fazer por você. Compre esses comprimidos e tome-os para pressão alta. E adquira o hábito de medir sua pressão arterial todos os dias para que possa reagir a tempo. Ela ligou para a tia em casa, que a aconselhou a ouvir o médico ou teria de consultá-lo novamente no próximo ano. Pela manhã, ele concordou com a operação. Ele reagiu muito mal. Sua pressão arterial estava altíssima. Todos os dias, a tia ia até a casa dele e levava caldos, panquecas e frutas. Ela sabia o quanto isso custava. Tia Coraline, que vergonha, você me compra picles com sua pensão e não me dá frutas. A comida aqui é boa, não me traga nada. Dê para Ana. Não se preocupe, Ana recebe o melhor. 2 semanas depois, ela voltou para casa. O pai, ao encontrar sua filha com as palavras vivas, chorou como uma criança. Ele estava feliz por ver a filha e isso lhe deu esperança de que ela ainda estava viva. 2 meses depois, ele fez um novo exame de sangue e seus glóbulos brancos haviam diminuído, mas não muito. O hematologista prescreveu um tratamento complexo, acrescentando que ela deveria se alimentar bem, descansar mais e tentar não ficar nervosa. Doutor, essa é a maneira de viver, descansar, não fazer nada e não ficar nervoso? Essa é a única maneira de viver em contos de fadas. Portanto, viva em um conto de fadas enquanto durar seu tratamento. Isso lhe fará bem e não prejudicará sua saúde, pelo contrário, o ajudará. Vitória estava desesperadamente sem dinheiro e decidiu vender seu apartamento. Percebendo que ainda precisaria de dinheiro para o tratamento e que não havia onde encontrá-lo, ela anunciou a venda. 6 meses depois, ela comprou o apartamento e pôde alimentar Alice e comprar seus medicamentos. Depois de um tempo, Alice recebeu o grupo de deficiência 2 e começou a receber uma pensão, que era pequena, mas que lhe dava a oportunidade de não se sentir dependente. A doença diminuiu por um tempo. Alice se sentia melhor, mas, por algum motivo, não melhorava, embora se alimentasse bem. É claro que seu apetite não era brutal, mas ela comia um pouco de tudo. 2 anos se passaram. Anne passou para a 4ª série e continuou a agradar a todos com suas conquistas escolares. Vitória estava preocupada com Alicia. Ela não parecia estar bem. Você deveria ir ao médico de novo, sua pele está um pouco amarelada. Não estou gostando de você. Vá, filha, faça um check-up. Faça outra mamografia, já se passaram 2 anos. Duzenka, estou cansada desses médicos. Não quero ver ninguém. Estou farta deles. 2 anos, dia após dia, nesses hospitais. Eu entendo, mas me dê sua palavra de que, pelo bem da Ana, você vai fazer um exame. Sabe, você é meu ponto fraco. Está bem, eu vou, mas não amanhã, mas prometo. 3 meses depois, ela não estava se sentindo bem. A mamografia mostrou um segundo câncer de mama metastático. Quando percebeu que era isso, ela contou à tia sobre a carta e pediu que ela a levasse para John quando ela não estivesse lá. Mas a tia conseguiu o que queria e deixou a carta na caixa de correio dele no dia seguinte. A vida de John não havia mudado em 2 anos. Marta ainda não conseguia engravidar, mas mudou muito nesse período. Ela decidiu trabalhar e não levar um estilo de vida ocioso, o que John estava começando a ficar cansado de ver. Marta foi para o trabalho e voltou para casa à noite, tendo tempo para fazer um rodízio pela casa. Começar a trabalhar, depois de 6 anos sem fazer nada, não foi fácil. Mas, como sua sábia ex-companheira de quarto no apartamento alugado havia dito, se você quiser manter um marido como esse, tranque-o. Se quiser manter um marido como esse, tranque-o. Se quiser manter um marido como esse, ligue seu cérebro, se não tiver deixado tudo nos salões de beleza. Ela sentiu a dor da verdade, mas depois de suas palavras, tudo ficou claro e compreensível como 2 a 2. Você acha que você e John têm uma família normal?
Você passa o dia inteiro em salões de beleza, saunas, quando não é fácil ganhar dinheiro nessa época, fica 6 horas na mesa de cirurgia, esbanja esse dinheiro e reclama que ele não vai a lugar nenhum com você. Você tem uma atitude de consumidor em relação ao seu marido, nenhum sentimento aqui está fora de questão e não pode estar. Deixe-o e comece uma nova vida. Vamos lá, Sana. Não posso. Não posso. Eu o amo. Não é ele que você ama, é o dinheiro dele. Pelo menos admita isso. Você já teve uma conversa franca com seu marido? Já perguntou a ele como estava o trabalho? Já quis sentar-se ao lado dele em frente à TV, encostar a cabeça em seu ombro e conversar sobre tudo e qualquer coisa? Não, ele se cansa, janta e vai dormir. Eu o entendo e acho que ele está cansado. Mas não entendo por que ele precisa de você. Um homem como esse pode encontrar uma mulher saudável se quiser. Você não pode nem dar a ele um bebê. Para que ele precisa de você? Você está pronta para trocar seus sapatos de salto alto por sapatos de maternidade mais confortáveis? Sim, eu fui tratada, fiz tudo o que o médico me disse, mas não está funcionando. Portanto, vá trabalhar, mostre a ele que você o ama, não pelo dinheiro dele, mas por ele mesmo. Para que ele sinta que tem um lar, uma família, e não essas viagens intermináveis a salões e boutiques. Depois dessa conversa, Marta voltou ao seu antigo emprego como instrutora. E John tornou-se cirurgião na clínica. Agora ele tinha menos carga de trabalho e podia cuidar dos assuntos da clínica, que exigiam atenção constante. Naquele dia, ela teve que brigar com os trabalhadores que não conseguiam entregar outra sala de cirurgia a tempo. Eu não venho vê-lo, você está sempre fumando, quando isso vai parar? Só lhe darei o salário deste mês quando vir a sala de cirurgia pronta. Acabou. Esta é minha última conversa com você. Se não fizer isso, eu o demitirei e contratarei outra pessoa. Batendo a porta, ele decidiu ir para casa mais cedo. Marta observou o marido sair do carro e descer a entrada da garagem. O jantar estava pronto, ela abriu a porta com um belo avental, toda arrumada, colocou um sorriso e esperou a porta do elevador se fechar. E John, caminhando em direção à entrada, abriu a caixa de correio e viu uma carta com um endereço dolorosamente familiar. Ele se encostou na parede e imediatamente abriu o envelope. Era a letra de Alice, a sua Alice. Ele leu as últimas linhas enquanto descia as escadas. Ele já estava correndo para o carro. Suas mãos tremiam no volante, ele não conseguia lidar com a emoção. Não é Alice, como pode ser, por que ela não veio até mim? Então ele ficou com seu orgulho estúpido. Só agora ele percebeu por que havia fugido. Deus, o que ela poderia ter visto fora da clínica? Garota tola. Seu coração estava batendo forte e ela estava prestes a pular. Ela dirigiu para casa. Por sorte a entrada estava aberta, alguém havia trazido móveis, ela correu como uma criança até o 6º andar e tocou a campainha. Ana abriu a porta. Papai. Na frente dele estava uma garota exatamente como ele, com os olhos de Alice. Ela era uma beleza. Filha, minha querida. A garota ficou um pouco assustada com esses sentimentos tempestuosos, embora soubesse que era seu pai, o melhor homem do mundo, como sua mãe dizia. Naquele momento, Vitória subiu as escadas. Olá, John, que bom que você veio logo, você ainda pode vê-la. Então ela está viva? Ela ainda não está morta. Eu não dei ouvidos a ela e lhe enviei a carta assim que ela me contou. Entre. Muito obrigado. Ele entrou no quarto e viu sua fugitiva. Os olhos dela estavam arregalados, mas ele conseguiu ver um sorriso em seu rosto doentio e cansado. Eles se olharam e ambos estavam chorando. Ele se agachou na beira da cama dela e pegou a mão pequena, transparente e cheia de veias em sua mão quente. Estou feliz por eles, disse Harry à irmã. E você por ignorar sua filha. John sorriu calorosamente para ela e imaginou a época em que eles sonhavam com casamento e filhos. Ela merecia muito mais do que aquilo a que havia se condenado. Hoje era um presente para ela, um presente com o qual ela sonhava desde que fugira de John.
Há muito tempo ele havia se tornado um sonho impossível para ela, como aqueles sonhos de atores de cinema cujas fotos a fascinavam em sua juventude distante. Ele era tão distante e inalcançável quanto ela, apesar de terem se amado um dia. Alice, por que você fez tudo isso? Por que você fez isso? Então ela percebeu que não era o momento, pediu um cobertor à tia e pegou Alice, dizendo que a levaria para a clínica. Vitória teve tempo de colocar uma bolsa com documentos e os resultados do exame da sobrinha em seu braço e, depois de colocá-la em um quarto separado e criar todas as condições para que ela descansasse, disse para levarem outra cama para o quarto. Ele estaria com ela, tentaria compensar os 12 anos perdidos. No dia seguinte, ele ligou para sua clínica para uma consulta com um oncologista, um professor. Depois de examinar Alice e se familiarizar com os exames, ele lhe disse que era tarde demais. Mas é possível prolongar a vida por 6 meses. Ele lhe deu uma lista de medicamentos, alertando-a de que eram muito caros, que poderiam melhorar sua condição por algum tempo, e descreveu a melhor maneira de tomá-los. Ele disse que alguns medicamentos ainda estavam em desenvolvimento, tinham um grande futuro e poderiam ser experimentados se pudessem ser obtidos e comprados. John recebeu tudo. Ele se certificou de que seus parentes e sua filha pudessem vê-la. Ela melhorou e até conseguiu sair um pouco para respirar o ar. John, apaixonado como uma criança, no dia em que se conheceram, pediu-a em casamento. Você se lembra que dia não é hoje? Perguntou John à garota. Ela respondeu calmamente. Hoje é o dia em que você e eu nos conhecemos, lembra-se? Estava chovendo muito e eu a levei para casa no meu carro. Até agora posso ouvir seus dentes batendo por causa do frio. Ela assentiu com a cabeça e sorriu. Alice, querida, case-se comigo. Ele pegou uma caixa vermelha e somente depois que ela disse sim, ele colocou um anel em seu dedo, quase uma mão de criança. Eles ficaram no parque do hospital e se abraçaram. John, estou cansada e quero ir para a cama. Ele havia prolongado a vida dela por 1 ano. Durante esse tempo, eles tiveram tempo para conversar, pedir desculpas um ao outro, relembrar os belos momentos de suas vidas e, finalmente, assinar o casamento. No dia em que Alice partiu, não havia sinal de problemas. John foi operado pela manhã e, depois disso, foi ver Alice. Ele segurou sua mão e conversou longamente com ela sobre como ela havia estado na França e que ele e ela iriam para lá quando Alice estivesse melhor. Ele falou e falou e falou e ela fechou os olhos e deixou o mundo para trás em silêncio. John não percebeu imediatamente que sua Alice não estava mais com ele. Mas quando olhou para ela, ele chorou. Ele agradeceu ao destino por ter ficado 1 ano inteiro com a pessoa que amou a vida inteira. Harry não suportou a perda da filha e partiu quase depois dela. Ana e vovó Coraline sempre foram muito próximas e, após a perda de seus parentes, ficaram ainda mais próximas. A menina sentiu o calor da mulher e respondeu da mesma forma. Elas viviam juntas. John ajudava o máximo que podia. No verão, ele tentava mandá-las para o mar durante as férias. Naquele dia, quando Marta não o esperou para o jantar, ele ligou para ela várias vezes. Mas era óbvio que ele não se importava com ela. Ele chegou em casa pela manhã e ficou feliz em contar a ela que tinha uma filha. Ela tem 12 anos e seu nome é Ana. Uma filha? Você tem uma filha? De onde ela veio? Ela é outra garimpeira? Eu teria que verificar se ela é uma filha ou uma impostora. Eu lhe pediria para manter a boca fechada sobre a mulher do dinheiro. Tenho certeza de que não estou sendo enganado, ela é meu bebê. E se eu tiver o seu bebê? Ou você não quer mais o nosso filho juntos? Eu não disse isso. Eu adoraria ter mais filhos, mas não estamos dando certo há anos. É uma vingança por sua exuberância juvenil. Está me censurando? Você nunca me amou. Não sei por que se casou comigo. Você poderia ter se dado bem sem uma esposa. Não sei por que agora. Não quero sua filha em minha casa. Ela é uma eterna lembrança de sua juventude problemática. Sou eu ou sua nova filha? Bem, em primeiro lugar, a casa não é sua, pelo menos é nossa,
e em segundo lugar, eu escolho minha filha, minha própria filha. Então estamos dividindo a propriedade? Que propriedade? O apartamento foi comprado antes do casamento, eu sou o proprietário e você esqueceu que não trabalha há 6 anos. O que pode ser seu aqui? Eu trabalhava em casa. Lavar suas roupas, passar, lavar a louça, limpar o apartamento, isso também é trabalho. Tudo bem, leve o que quiser do apartamento, por mim tudo bem. Vou ver o que posso conseguir, vou comprar um apartamento e vou me divorciar. Mas quero que saiba que realmente me importo com você. Tenho certeza de que sim. Você me culpa por viver às suas custas, mas você me pediu para não trabalhar. Tânia, não vamos brigar, ainda podemos ser amigas. Você me dará dinheiro para pagar o aluguel por alguns meses até que eu receba um salário no trabalho? Não se preocupe, é claro que vou ajudá-la. Ela estava novamente sozinha no quarto, pensando em como viveria agora, e lamentou que o conto de fadas tivesse terminado tão rapidamente. Ela se pegou pensando não em como viveria sem ele, mas em como seria difícil para ela sem o dinheiro dele. John havia se divorciado de Marta e, um dia, quando ela chegou em casa do trabalho, viu que metade dos móveis do apartamento havia sido levada. Tinham levado as cortinas, todos os eletrodomésticos, a televisão, a lareira elétrica, a cama do quarto, provavelmente mais coisas, mas John não se importava. Ela não podia tirar o que era mais importante para ele, sua filha. Ana era sua alegria e seu orgulho. Depois da 6ª série, ele a transferiu para uma escola com inglês, e ela também estudou francês e chinês. Ela queria ser médica como seu pai. Quando Vitória morreu, ela foi morar com o pai e, naquele apartamento, John começou a fazer reformas. Sua filha teria o melhor de tudo, a vovó Ana e o vovô Vitor adoravam Ana. Eles diziam que ela era da raça Bogdanov e tinham muito orgulho disso. Pela primeira vez em sua vida, a mãe teve de admitir que estava errada, que havia ignorado o amor do filho por Alice e imposto Ariana a ele. Devo confessar que a criança é muito bem educada, inteligente, bem feita sua Alice. Admito que estava errada. Sua filha terminou a escola com uma medalha de prata e entrou na faculdade de medicina. Já em seu primeiro ano, ela assistia às operações do pai, ganhando experiência. Ana adorava observá-lo, suas mãos mágicas quando ele estava na mesa de operação. Ele era tão bonito que ela entendia sua mãe quando ela era jovem. Quando um dia sua filha trouxe um jovem para visitá-la, John pensou que fosse perder a cabeça. Filha, eu odeio todos os seus namorados, eu os mataria. As sobrancelhas de Anne se ergueram, ao ver isso, seu pai imediatamente começou a se justificar. Mas eu vou trabalhar nisso. O ciúme e a possessividade o estavam destruindo. Nunca pensei que teria tanto ciúme de minha filha em relação a essas, ele não queria dizer vagabunda, mas não conseguiu encontrar palavras mais decentes e as compartilhou com seus pais. Filho, vou lhe contar um segredo, eu o entendo perfeitamente. Não só os pais têm ciúmes de suas filhas, mas também as mães de seus filhos. Oh, que ciúme, especialmente desses, e eles riram, entendendo uns aos outros. Você tem que confiar em sua filha, ela é uma garota muito sensata. E você não quer que ela seja uma solteirona, não é? Você sabe o que é ser avô? É ainda mais legal do que ser pai ou mãe, acredite em mim. Os filhos são diferentes, bons ou ruins, mas os netos são sempre incríveis. Lembre-se disso, filho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.